E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do projeto da motorizada e no vídeo de hoje a gente vai medir a carga de mola da mola original da embreagem e quais as possibilidades que a gente tem para fazer a preparação da embreagem, ou calçando a mola, se houver a possibilidade, ou fazendo um sistema com embreagem com 3 molas em cima do sistema original da embreagem da motorizada. Beleza? Então hoje a gente vai fazer a medição passo a passo. Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou postar sobre o projeto da motorizada e os vídeos de preparação de motor, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Aqui é o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai fazer a medição com um dinamômetro de carga de mola, beleza? Aqui vai dar o parâmetro que a gente precisa para saber a carga da mola em determinadas medidas de acordo com o que a gente vai fazer. Esse motor, ele veio original, aqui é o sistema original da embreagem, certo? A gente tem um eixo aqui tem uma trava e aqui vai essa mola aqui, certo? Ela é pressionada aqui, a gente vai rosqueando isso aqui e vai pressionar essa mola aqui. Quando aqui está desmontado para ficar mais rápido a medição, mas original, assim que eu peguei essa motorizada, esse motor, ela veio aqui com 27 milímetros de montagem, ou seja, ela veio flexionada aqui 27 milímetros. Então a gente vai fazer medir a carga inicial dessa mola, que seria a carga de montagem dessa mola, que seria com 27 milímetros, e vamos ver a possibilidade também com quantos milímetros que ela fecha elo. E através de quantos milímetros ela fecha elo, a gente vai saber se a gente pode calçar ou não essa mola. E se a gente calçar, qual a carga de mola que ela vai ficar, ou seja, que ela vai ter calçada e sem o calço, que seria uma arruela aqui de alguns milímetros, beleza? Então aqui é o sistema original, vem um eixinho aqui, ó. Vem um eixinho aqui travando, aqui um outro eixo que você vai fazendo a regulagem aqui, ó, nesse disco aqui, certo? E aqui é o sistema original, aqui dentro vai uma esferinha e aqui um eixo. Não poderia ser o eixo direto aqui, ó, porque se fosse o eixo direto, por trabalhar girando, e esse aqui talvez, por ele só ficar encostado aqui, poderia vir a se fundir aqui, porque aqui não tem nenhuma lubrificação, por isso que tem a esferinha aqui, beleza? Eu vou fazer as medições aqui porque eu estou bolando um outro sistema aqui que seria uma embreagem de 3 molas, mas até o final do vídeo eu vou explicar sobre a embreagem de 3 molas aí, como que ela vai funcionar aqui se a gente for fazer esse sistema, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo aqui, ó, é o seguinte: para fazer a medição da carga da mola, você precisa desse equipamento aqui. Se você não tem, você está pegando hoje aqui um conteúdo muito top para você que já mexe com motorizado ou você que quer fazer na sua motorizada, você já vai ter os parâmetros aqui para fazer, porque eu vou dar o passo a passo aqui para você, beleza? Com as medições aqui. O primeiro passo é a medição aqui, ó, que eu já fiz, que seria com 27 milímetros, que seria a montagem dela. O comprimento livre dessa mola, ó, tem 30.8, 31.6, que é o comprimento livre dela. Eu já fiz as medições dessa mola, mas eu vou fazer uma segunda medição e vou mostrar para vocês como que é feito, beleza? Então a gente tem um comprimento livre de 31.6 e ela montada ali no eixo, ela fica com 27 milímetros comprimida. Só que antes de eu fazer a medição da carga com 27 milímetros, eu quero saber com quantos milímetros que essa mola ela fecha ela. Por quê? Eu não posso calçar essa mola se quando eu flexionar a embreagem, ela fechar ela. Se ela fechar ela, é perigoso eu quebrar o sistema ou danificar a embreagem da motorizada. Então ela não pode fechar ela. Fechar ela é encostar aqui, ó, todos os elos um no outro. Então ela não vai ter o funcionamento correto. Eu preciso ter uma folga de no mínimo aqui 1 milímetro, mas o legal já é deixar ali com 2 milímetros de folga. Então eu preciso saber com quantos milímetros que ela fecha ela. A gente vai, para saber quantos milímetros que uma mola fecha ela, é só você colocar ela na morsa e flexionar ela. Peraí que tá solta a morsa aqui, mas é só para medição, ó. Então eu vou flexionar ela toda até ela encostar, ó. Aqui encostou. Quando eu encosto, eu aperto e volto um pouquinho, certo? Vamos fazer a medição aqui, ó. Então, ela fecha ela aqui, ó, com praticamente aqui 21.8.
Deixa eu conferir aqui. Então eu fecho de novo, volto um pouquinho para saber se está correto. Então aqui eu fecho ela e volto aqui. Então está dando 21,7. O que acontece aqui nesse caso? Eu vou considerar 22 milímetros. Eu vou considerar que essa mola, ela fecha ela com 22 milímetros. Ah, Otávio, mas fechou com 21,7. Mas aqui eu apertei. Então aqui ela está totalmente fechada e eu prefiro considerar alguns milímetros, alguns décimos aqui de erro nesse caso. Então eu vou considerar 22 milímetros. Então eu vou anotar aqui esse valor. Eu já tinha feito a primeira medição, coloquei 21,5, vou considerar que ela fecha ela com 22 milímetros. O que isso diz para mim? Isso diz para mim que essa mola, ela fecha ela com 22 milímetros e na montagem aqui do eixo, ela veio originalmente com a montagem com 27 milímetros, ou seja, ela veio travada, aqui flexionada 27 milímetros. Logo, eu vou pegar 27 menos 22, eu tenho 5 milímetros. Ou seja, é uma folga bem grande aqui. Nesse caso aqui, eu posso ter uma folga de, no mínimo ali para mim ter uma segurança legal, 2 milímetros. Então, eu posso usar uma arruela de calço aqui de até 3 milímetros. Como assim, Otávio? Se eu coloco uma arruela de calço de 3 milímetros, ela na montagem vai ficar com 24 milímetros, ou seja, 24 para 22 é 2 milímetros. Então eu teria uma segurança aqui ainda, que no disco ela poderia se separar ainda do disco 2 milímetros, ou seja, teria uma segurança ainda e teria um funcionamento correto aqui e a mola não se fecharia. Então, para essa mola original, eu posso fazer um calço nela de até 3 milímetros para me ter 2 milímetros de segurança ali na hora que eu flexionar a embreagem e o disco aqui se deslocar, se descolar aqui dos patinhos aqui, dessas lonas aqui que tem aqui na embreagem, certo? Então eu posso colocar aqui até uma arruela de 3 milímetros aqui. Aonde que eu coloco essa arruela, Otávio? Eu posso colocar ela aqui, ó. Aqui, a mola, ela vem encaixada aqui e aqui. Então essa arruela, ela tem que vir aqui, ó. Ela passa no eixo e encosta aqui na base aqui, ó. Então, você pode colocar uma arruela de até 3 milímetros aqui. Aqui, como tem o pino, você não vai colocar desse lado, você vai colocar nesse. Então, quando você colocar a mola, você pode vir com uma arruela, um exemplo. Essa aqui tem 2 milímetros. Só que o furo não dá, teria que ser uma arruela com furo desse aqui. Ela entraria, encaixaria aqui, ó. E quando você flexionasse a mola toda, ela ficaria montada aqui com 24 milímetros, aumentando assim a carga da mola. Vamos fazer a medição para vocês entenderem agora o que eu estou dizendo para vocês. Ó. Que é o seguinte, ó. Vou colocar o dinamômetro de carga de mola para a gente conferir qual a carga que essa mola tem com 27 milímetros de montagem. 27 milímetros é o que veio original, pelo menos no meu motor. Depois no seu você pode fazer a medição. Então, ó, peraí, vou voltar um pouquinho, só para me dar um espaço aqui para o paquímetro. Como que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar o paquímetro e vou pôr ele assim, ó. Então, note que aqui está com a montagem de 30 milímetros, certo? Vou girar aqui só para me girar. Então, à medida que eu vou apertando aqui, ó, nota que o paquímetro ele vai mudando aqui. Deixa eu só girar. Ó, 27, 27,5, 27,3, 0,2, olha lá, 27 milímetros. Agora a gente olha aqui quantos PSI tem. Eu vou seguir pelo PSI, poderia olhar o de baixo, mas eu vou seguir pelo PSI, que é o vermelhinho aqui, ó. Certo? Essa parte vermelha aqui. Então eu tenho aqui 110 PSI. Ou seja, eu vou anotar agora esse valor. Vou anotar aqui, certo? Ó, 100, 110 PSI. Ou seja, a pressão dessa mola com 27 milímetros de montagem é 110 PSI. Beleza. E vamos supor se eu coloco uma arruela de calço. Se eu colocar uma arruela de calço de 3 milímetros, então eu vou sair de 27 menos 3 vai dar 24, certo? Então eu vou colocar o paquímetro aqui e vou descer até 24, para a gente ver a carga que essa mola vai ter. Aqui está um pouco, tá solto a morsa, por isso que está balançando assim. Mas é só para a gente conferir aqui, que essa morsa ela não fica aqui, beleza? Ó, 24 milímetros, ó.
Voltar um pouquinho. Tá lá, 24 milímetros, ó. Com 24 milímetros, eu tenho 200 PSI. Vou pegar e vou anotar esse valor. Então aqui já bateu o valor certinho, 200 PSI. Ou seja, se eu coloco uma arruela de calço de 3 milímetros, essa mola vai ficar montada dessa forma aqui, ó, no eixo. Com 24 ela vai ficar montada, deixa eu tirar isso aqui para não cair, ela vai ficar montada dessa forma. Vai ter uma arruela aqui, ó, que vai flexionar e ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Só para vocês terem uma base de como fica, beleza? Então ela vai ficar assim. Com essa folga aqui ainda, eu ainda tenho 2 milímetros para trabalhar aqui na embreagem. Ela não vai fechar ela, eu tenho 2 milímetros e um pouquinho. 2 milímetros aqui de segurança. Ou seja, eu posso colocar uma arruela aqui de até 3 milímetros e teria 200 PSI, certo? Com ela toda flexionada, um exemplo, se ela flexionar até os 22 milímetros, ó, que no caso, essa é a carga de montagem dela, que seria a carga inicial ali montada. Se ela flexionar no trabalho, quando você flexiona, só apoia aí para mim. É isso. Quando você flexiona a embreagem, com ela com 22 milímetros, que seria a carga máxima aqui de trabalho, para ter uma folga de segurança de 2, com 22 milímetros, ela teria aqui aproximadamente 280 PSI. Então essa seria a carga máxima dessa mola com um calço de 3. Lembrando que esse 280 PSI é com ela flexionada, beleza? Não teria como eu montar ela assim, ó. Se eu montar ela com 22 assim, na hora que você flexionasse a embreagem, ela fecharia ela. O que é fechar ela? Ela vai encostar um elo no outro aqui. Beleza? Então não teria um funcionamento correto. Para ter um funcionamento correto, eu posso usar uma arruela de até 3 milímetros. Beleza? Quando eu falo até 3 milímetros, é como assim? Eu posso usar 1 milímetro de arruela aqui, nesse eixo. Posso usar 1 milímetro, posso usar 2 ou posso usar 3. Com 3, eu vou ter uma carga de 200 PSI, saindo de 120 para 200. Otávio, o que você me diz? Para um motor preparado ou original, funciona? Funciona. Se eu colocar uma arruela de 3 milímetros aqui, vai funcionar corretamente. Na realidade, para esse motor, eu poderia testar se com essa mola, certo? Com um calço de 3, sem fazer nenhuma modificação. Montava no sistema original, certo? Montava no sistema original só com a mola calçada e fazia o teste. Como o motor ele vai ser preparado, não está alterando a cilindrada desse motor. Simplesmente taxa de compressão, preparação de cilindro, escapamento nesse motor que a gente está montando. Então, poderia sim montar dessa forma e é bem provável, tá? Teria que só testando para saber, mas é bem provável que daria conta, porque a gente está passando de 120, 110 né, PSI para 200 PSI, ou seja, seria um aumento de 90 PSI a mais de carga na mola com um calço de 3. Então, provavelmente daria certo. Agora, eu vou mostrar para vocês se eu fosse montar um sistema com 3 molas, que seria colocando aqui, ó, dessa forma, 3 molas aqui, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ó. Eu tenho 3 molas dessa aqui, que é uma mola da CG 160, tá? Então, vamos simular aqui, eu vou mostrar para vocês qual a carga que eu teria se eu montasse 3 molas, para vocês terem uma ideia do motor. Para esse motor, eu não sei dizer se eu vou colocar um calço ou se eu vou montar com 3. Na realidade, eu já até fiz, não está pronto ainda o sistema com 3 molas, mas já está meio caminho andado. Eu quero que você comente aqui embaixo para mim. Otávio, monta com calço ou, Otávio, faz o sistema de 3 molas e traz para a gente o passo a passo de como fazer esse sistema de 3 molas. Comenta aqui embaixo para mim, beleza? Se você já está gostando, ó, já deixa seu like no conteúdo aí. E lembrando que eu vou deixar também aqui em cima aqui, ó, o link da playlist do Projeto da Motorizada, caso você tenha caído aqui de paraquedas nesse episódio, beleza? Vai ter um link aqui em cima, vai ter um link na descrição, depois acaba de assistir esse vídeo aqui, volta nos episódios anteriores para você ver como que tá sendo esse Projeto da Motorizada e os episódios que a gente já liberou, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos fechar a morsa aqui para a gente fazer o mesmo procedimento, tá? Eu quero saber com quantos milímetros essa mola fecha ela.
Lembrando que aqui a gente tem uma mola, certo? Otávio, eu preciso fazer das 3 molas? Não, você faz 1, depois multiplica por 3. É claro que vai haver algumas percas, não seria 100% a multiplicação das 3 cargas. Mas para a gente ter uma base, a gente vai simular que seria a multiplicação das 3 cargas aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vê com quantos milímetros essa mola fecha ela. Ó, encostou, volta um pouquinho. 21,1. Então, no caso aqui, 21,5. Vou considerar aqui 21,5. Então, essa mola, ela fecha ela com 21,5. Ou seja, ela tem uma proporção um pouco maior para calçar, caso eu precisaria, do que a outra mola, certo? Só que nesse caso, não tem como eu colocar só essa mola aqui, porque uma carga de uma mola só vai ser muito menor do que essa mola aqui, beleza? Por isso que a gente precisa montar o sistema com 3. Então aqui o primeiro passo é o seguinte, eu quero saber a carga dessa mola aqui da 160 com 27 milímetros de montagem. Se eu for fazer o sistema de 3 molas aqui, com 27 milímetros que eu digo é o seguinte, quando eu for montar ela aqui, eu tenho que deixar um espaçamento de 27 milímetros aqui na montagem. Ou seja, ela vai ficar flexionada 27 milímetros, que seria o da mola original. Mas a gente tem possibilidade de flexionar ela muito mais, beleza? Mas é só para a gente ter uma ideia, com 3 molas dessa flexionada 27 milímetros, qual a carga total eu teria. Vou colocar aqui bem na ponta aqui, ó. Vou posicionar o paquímetro aqui, ó, para me ver o quanto eu estou flexionando ela aqui, ó. Ó, 27. Passou. Vou voltar um pouquinho, ó. 27 milímetros. Então, com 27 milímetros, eu tenho aproximadamente aqui 90 PSI. Nota que uma mola da 160, uma mola tem 90 PSI a 27 milímetros de montagem. Essa mola aqui com 27 milímetros de montagem, ela tem 110, ou seja, 90 para 110 é 20 PSI. Aí eu poderia falar assim, não, essa mola aqui ela tem muito mais carga, porque ela é bem mais grossa do que essa aqui. Não é isso que faz a carga da mola, beleza? É a construção e o material que é usado na mola que vai determinar a carga da mola, beleza? Nota que essa mola aqui, ó, uma simples mola da 160, com 27 milímetros de montagem, ela tem quase a carga dessa mola aqui. Agora, se eu montar 3 molas aqui, ó, 3, então eu tenho 90 vezes 3, certo? Porque vai ser 3 molas, não vai ser apenas uma. Então, 90 vezes 3, eu teria 270 PSI. Então, mesmo que eu monte essa mola com calço de 3 milímetros, eu tenho menos carga do que fazer 3 molas, ou seja, do que fazer um sistema com 3 molas aqui, dessa aqui da 160, com montagem aqui de 27 milímetros flexionada. Ou seja, eu teria aqui 200 PSI com calço de 3, teria uma montagem de 24. Aqui eu teria 270 PSI com montagem de 27 milímetros, porque aqui eu teria 3 molas. Ou seja, é uma porcentagem muito maior. Vamos simular aqui se eu montasse ela com 24. No caso a gente colocou 27 aqui, se a gente montar com 24. Vamos colocar aqui 24 milímetros. Aqui eu posso montar aqui com 24, certo? Tendo uma folga de 2 milímetros ainda. Espera aí que eu passei. 4.1. 24 milímetros. Eu teria aqui aproximadamente 120 PSI. Certo? Ou seja, multiplicando por 3, 120 vezes 3 é igual a 360 PSI. Ou seja, eu teria muito mais carga do que essa mola original, montando aqui com 24. Aqui tem como fazer um sistema que eu posso, se eu for montar com 3 molas,
que eu posso vir flexionando essa mola aqui à medida que eu quero. Ou seja, eu posso colocar cálcio ou eu posso ir flexionando na quantidade que eu quero deixar. Vamos supor, eu quero deixar com 27, eu deixo as 3 com 27. Quero deixar com 24, eu posso deixar as 3 com 24, certo? Ou seja, eu teria mais carga na embreagem dessa mola, teria 360. Isso é aproximado, porque aqui a gente está multiplicando aqui, ó, a embreagem, tá? A mola aqui, as 3 molas aqui, a carga das 3 molas nessa embreagem, a gente está multiplicando por 3. Mas existem percas, então não seria 100% 360, seria um pouco menos, beleza? Mas já seria maior do que a mola original. Outra possibilidade que você tem, caso você tenha uma motorizada, é colocar uma mola dessa que tenha mais carga. Comprar uma mola dessa que ela ou é maior ou ela já tenha mais carga. E a gente viu aqui hoje que não importa a espessura da mola. A gente tem uma mola aqui da 160 que, se a gente pegar os elos dela, é muito mais fino do que dessa mola aqui, que é muito mais grossa. Mas em relação a essa mola aqui, tem menos carga, com 27 milímetros de montagem. Só que é muito pouco a diferença, seria 20 PSI de diferença. Ou seja, é muito pouco. Se essa mola aqui, dependendo da mola, ela tem a mesma carga que essa mola aqui, e sendo uma mola simples dessa, certo? Isso mostra que a grossura da mola, ela não vai determinar o quanto de carga uma mola tem, e sim a fabricação, a tensão que é gerada no material, tudo isso vai influenciar diretamente na quantidade de carga uma mola tem, certo? Então uma possibilidade seria colocar uma mola dessa que teria mais carga do que essa, ou seria calçar aqui. Otávio, para esse motor que você está montando, qual você acha que daria certo? Aqui nesse caso, para esse motor, a gente não está fazendo aumentando a cilindrada. A cilindrada é original. Só que a gente está fazendo aqui, colocando paleta de torque, a gente vai colocar escapamento, preparação de cilindro e taxa de compressão nesse motor. E vai também comprimir o cárter desse motor. Então, logo a gente vai ter mais desempenho, a gente vai extrair mais potência do motor original, mais eficiência volumétrica e mais potência. Eu poderia testar aqui calçando com uma arruela de 3 milímetros aqui, que é bem provável que daria certo. Por quê? Se a gente pegar 200, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pegar 110 que deu, 200 menos 110, que foi a original, com 27 milímetros, mais 50%. Se a gente pegar 110 PSI, que seria a carga original dessa mola, com 27 milímetros de montagem, 110 mais 80%, a gente teria 198 PSI. Ou seja, a gente aumentou praticamente 80% a carga dessa mola aqui, certo? Praticamente 80%. Ou seja, para um motor original, é bem provável que daria certo. Agora, se eu pego um motor desse e eu faço o encaminhamento do cilindro para colocar um pistão muito maior, ou um pistão 3 milímetros maior, 50, 52, aumenta o curso no virabrequim, nesse caso, é bem provável que não daria certo, mesmo calçando essa mola aqui. Aí, nesse caso, já seria melhor você fazer o sistema com 3 molas aqui, que você já aumentou muito mais. Dobramos aqui praticamente a carga da mola dessa embreagem, certo? Então, da embreagem. Então, o que acontece? Nesse caso, talvez é melhor você fazer o sistema de 3. Aqui, eu quero que você comenta para mim o que você quer que eu faça. Quer que eu monto com calço? Ou quer que eu trago aqui para vocês esse sistema aqui com 3 molas, mostrando passo a passo também de como que eu vou fazer, tá? Existem várias possibilidades de fazer o sistema de 3 molas aqui. Eu já tenho aqui em mente aqui um projeto, que já vim estudando ele. Então a gente vai fazer aqui, esse disco aqui não está pronto, certo? Se vocês quiserem que eu traga esse sistema de 3 molas, eu vou mostrar o passo a passo de como que eu vou fazer ele, certo? Como que eu vou fazer no eixo, o que eu vou fazer aqui nesse disco aqui, como que eu fiz esse disco, a medida desse disco. Vou trazer o passo a passo para vocês, então comenta aqui embaixo, beleza? Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu like. Lembrando que no próximo episódio a gente vai trazer mais alguns detalhes da parte de baixo agora do motor, que seria parte
balanceamento ou a parte de comprimir o cárter. Eu estou esperando ainda alguns produtos chegar para finalizar algumas preparações que a gente está fazendo. Então, esses detalhes, o vídeo, o próximo episódio vai depender do que chegar primeiro, beleza? E mais algumas adaptações também que a gente vai fazer na biela para tirar a folga dela, que ela tem nos eixos, certo? Para a gente ter mais durabilidade nesse motor. Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou trazer do projeto da Motorizado, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. A galera da equipe está perguntando aqui por que tem que aumentar a carga de mola da embreagem, tá? E por que a gente faz todo esse procedimento aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma carga de mola baixa, o que a carga de mola faz aqui? Ela puxa, basicamente, ela puxa aqui, ó, esse disco encostando ele aqui, ó, certo? Encostando eles nos pads aqui, ó. Então, quanto maior a carga, mais empurrar, maior vai ser a força que esse disco aqui, de acordo com a carga da mola, vai aplicar sobre os pads. Então, quando o virabrequim, a engrenagem do virabrequim e a potência que é gerada ali no conjunto rotativo, ela girar isso aqui, se eu tiver uma baixa carga de mola, o que vai acontecer é que isso aqui vai girar em falso, porque os pads aqui, esse disco aqui não vai estar travado o suficiente, então esse pad vai patinar. Aí quando a gente fala assim, a embreagem está patinando, é porque os pads aqui, a carga de mola que está empurrando esse disco aqui, colando eles nos pads, não é suficiente para transmitir a potência que está sendo gerada no conjunto rotativo para o eixo, peão e até chegar na roda. Por isso que a gente precisa aumentar a carga de mola aqui, para que o disco ele pressione mais aqui os pads, certo? E quando eu tenho uma maior potência girando aqui, vai conseguir transmitir essa potência até chegar na roda. Ou seja, não vai patinar aqui, basicamente dizendo, o disco aqui da embreagem aqui, certo? Se eu tenho menos carga, a chance de patinar é maior. Outra possibilidade de patinar é quando isso aqui já está gasto, né? Aqui nesse caso é novo, então quando a gente montar esse sistema com mais carga, mesmo se eu tiver mais potência aqui, mais giro aqui, a embreagem ela não vai vir a patinar, ou seja, quando esse disco gira em falso aqui. Beleza? E exemplo também, se eu preparo o motor e não mexo na carga de mola, mesmo que eu tenha os pads novos, se isso aqui ficar patinando, vai comer os pads rapidinho. Beleza? Então por isso que eu preciso ter um sistema com mais carga de mola.